Tá indo agora, foi. Pessoal, começamos a gravação, então boa noite. Hoje a gente está na nossa quarta aula do programa Você Não Visa, que é um projeto gratuito para quem deseja estudar para o concurso e não só isso, também se atualizar, né, em vigilância sanitária e todos os temas que circundam a vigilância sanitária. Hoje a gente está aqui com mais uma professora voluntária e mais uma vez, né, eu já estou assim até sendo redundante, sabe, Thaís? Porque assim, os voluntários são tão importantes e tão bons que a gente está assim muito grato, viu? A professora Thaís Gratieri, ela é professora da Universidade de Brasília, do Departamento de Farmácia. Ela é uma grande referência para todos nós em pesquisa, uma das maiores pesquisadoras da nossa Universidade de Brasília e sabe muito de tecnologia farmacêutica, de cosméticos, e ela vai trazer para a gente, então, aqui esse olhar, né, que também é um olhar que cai no concurso, que a gente precisa saber, que nós precisamos lidar e de isso, porque é muito bom a gente saber que a gente usa produtos o tempo inteiro. Então, mais uma vez agradecer a professora Thaís por sua disponibilidade, por estar aqui conosco e, por favor, fique à vontade, a palavra é sua. Obrigada, muito obrigada mais uma vez. Bom, pessoal, boa noite a todos. Boa noite, bom dia, né? Eu sei que fica gravado, mas eu queria aqui desejar já bons estudos, boa sorte. Esse é um tema, a gente vai falar de risco cosmético, mas eu fiz uma abordagem detalhada da última legislação, porque, né, estamos estudando para o concurso da Anvisa, então vamos ver em detalhes a última RDC para tentar ter essa lembrança, mas enfim, a gente vai comentando ao longo da aula. Eu acredito que esse é um tema mais leve em relação aos outros temas do edital, em relação a medicamentos, então, enfim, por mais que risco cosmético não seja uma coisa banal, estamos falando de risco, então é um assunto importante, relevante, mas é um tema que eu acho que é aquele tema de concurso que a gente estuda para ser a garantia. A questão é a certeira, naquilo ali a gente não escorrega, aquilo ali vai ser o que a gente com certeza vai acertar. Então não vai ser o tema espinhoso que a gente vai deixar para responder no final, não, esse a gente já pega e já encara. Então já vamos começar nessas primeiras aulas já nesse assunto, né? E deixar para lá. Depois vocês podem só reler a RDC e relembrar. Vou colocar aqui uma apresentação, né, para ir facilitando a gente seguir isso. Então, eu vou Professora, compartilhar aqui. deixa eu só, enquanto você vai compartilhando, lembrar o pessoal dos microfones desligados enquanto a professora Thais está falando. Depois a gente vai abrir para perguntas, para tirar dúvidas, como já é de costume, tá bom? Vocês estão vendo a apresentação? Tá entrando. Ok, só colocar em modo Sim. apresentação agora. Tá. Então, tá bom. Então, vamos lá. Eu não me vejo, mas não tem problema. Bom, eu deixei aqui o meu e-mail. Esse é o e-mail que eu uso também na UNB. Quem quiser comentar qualquer coisa, tirar alguma dúvida, pode ficar à vontade de entrar em contato comigo. Oxê, deixa eu ver se eu... Ah, eu tenho que passar por aqui. Passou o Ele não slide para entrou. vocês? Não entrou em modo apresentação. Ah, eu acho que eu tenho que compartilhar a tela, tá? Tá, Dá pode licença, ir. vou compartilhar a tela toda. Ele tá indo. Vamos explicar para o pessoal que eu estou achando que a internet do Velho Oeste, a gente mora aqui em Brasília, eu brinco que é Velho Oeste, é o Centro-Oeste, a internet aqui hoje está complicada. Eu não sei se pesa muito, né? O Teams é bem pesado. Deixa eu tentar. Pronto. Leide, não é só aí não, viu? Acho que é no Brasil inteiro. Acho que por conta daquele rompimento do cabo,
Tem muita gente com problemas de internet em todo lugar no Brasil. Foi a tela? Agora sim, Thaís, estamos vendo em modo apresentação A tela de cosméticos e as de definições, cosméticos. né? Isso, Porque exatamente. esses dias eu fiz uma apresentação e eu fui falando, e a pessoa falou assim: você tá passando o slide? Eu já tava tipo lá no 10, passando a Nós já visão estamos para aqui. as pessoas. Então vamos lá, Pode ir? pessoal, só fazendo uma recapitulação. Enfim, os produtos cosméticos, eles estão sujeitos às normas de vigilância sanitária, né? Esse é o básico, enfim. Desde 1970 e depois com a criação da Anvisa, eles passaram a ser regulamentados, é uma atribuição da Anvisa regulamentar, controlar e fiscalizar esses produtos e serviços. Então, todos os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública. Entre esses itens, a gente tem os itens de higiene pessoal, perfumes, cosméticos em geral. Deixa eu ver por onde que eu tenho que passar aqui. Cosméticos, você pode ter diversas definições. Então, a gente pode falar estamos falando de adorno, estamos falando de beleza, de mundo harmonioso, enfim, você pode encontrar diversas definições, mas o que importa é aquela definição que a gente vai encontrar na última RDC. Então, vocês já devem estar acostumados, já na quarta aula, a todos os assuntos que a gente vai estudar, que a gente vai checar qual que é aquela regulação, a gente tem que entrar no site da Anvisa, então no próprio site da Anvisa, para encontrar lá as legislações, porque às vezes a gente tem outros sites que comentam as legislações, outros sites que vão comentar, mas aquilo já pode ter sido atualizado. Então, é muito importante acompanhar as notícias pelo portal da Anvisa e dentro aqui de cosméticos, se a gente for nos assuntos cosméticos, a gente tem todas as abas de conceitos, definições, orientações. A gente entrou aqui numa aba, ó, orientações sobre alisantes. Então, por que que tem uma categoria especial para esse tipo de produto, né? Então, devido ao risco. Então, a gente vai dar algum exemplo de riscos e de notícias que a gente tem, coisa muito atual que aconteceu esse ano. Então, vamos lá, qual que é essa última resolução que vai dispor sobre essa classificação de risco dos cosméticos? A gente tem uma resolução novíssima, de setembro de 2022. Então, é essa resolução que a gente vai olhar agora e acompanhar e, enfim, e olhar em detalhes. Ela substitui a RDC 7 de 2015. Então, até nas minhas aulas passadas, de antes da pandemia, a gente estava só tratando de RDC 2015. Logicamente, para preparar uma nova aula, tive que ir lá no site da Anvisa. Peraí, deixa eu ver se teve alguma atualização. Então, aqui a gente tem a resolução 752 de setembro de 2022. E aí ela fala sobre a definição, a classificação, os requisitos técnicos para rotulagem, embalagem, os parâmetros de controle microbiológico e toda essa regularização, né? Nela, a gente encontra também, toda resolução, você tem uma série de definições. Essas definições, eu acredito que elas são muito importantes num concurso. Então, essas definições são coisas assim que tem que estar lá sempre relembrando, porque é o que, enfim, depois várias outras coisas, se a gente pensar um pouquinho, ou tiver um senso crítico, sabendo muito bem as definições, a gente consegue interpretar os diferentes textos. Então, começando por produto de higiene pessoal, cosmético e perfume, então você coloca essas três coisas, tudo que é higiene pessoal, cosmético e perfume, é definido como. Então, a gente coloca, eles colocam que são preparações constituídas por substâncias naturais ou sintéticas. Então, enfim, então, por aí você já sabe, que substância natural e sintética, então, ó, qualquer substância, né? Então, um produto. Mas aí, aqui, o que é relevante? De uso externo nas diversas partes do corpo humano. Então, a gente tem uso externo, qualquer coisa que for. Tá, então, um tratamento para rejuvenescimento, é um injetável, um preenchedor. Não, não é um cosmético, o uso é externo.
nas diversas partes do corpo humano: pele, sistema capilar, unhas, lábios, órgãos genitais externos, dentes, membranas mucosas da cavidade oral. Então, o dente, a parte bucal também é considerado externo. Com objetivo, e aí vem o objetivo. Você tem o objetivo de tratar alguma coisa? Então, você está usando vai tratar alguma doença, uma micose, por exemplo, aí vai passar um creminho para micose, isso vai ser um cosmético? Não, você não quer tratar nada. O objetivo dessas formulações é exclusivo ou principal de limpar, perfumar, alterar a aparência ou corrigir odores corporais, ou protegê-los e mantê-los em bom estado. Então, enfim, limpar, você já entra com todos aqueles produtos de limpeza, que depois a gente vai até ver o exemplo do grau de risco de cada um, mas o que a gente usa para limpeza todos os dias? Sabonete, shampoo, sabonete íntimo, olha aqui, um sabonete íntimo aplicado num órgão genital externo, com a função de limpar. É um produto cosmético. Perfume, alterar a aparência, então uma maquiagem, você está usando uma maquiagem para alterar a sua aparência, um cosmético. Ou corrigir odores corporais. Então, o que a gente usa para corrigir odores corporais? A gente já lembra dos desodorantes. Então, produtos cosméticos de aplicação nas partes externas do corpo humano. Bom, eu acho que não fica dúvida, né, sobre a classificação dos produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfume, o que eles englobam. Mas aí a gente está falando de risco cosmético. Mas é uma coisa tão tranquila, aplicação externa, tem risco? Risco pode ter. E a classificação de risco varia de um produto para o outro. Bom, só ainda voltando na definição do cosmético, peraí que eu pulei aqui. Uma das características que a gente tem como para ser cosmético é que eles não devem modificar ou alterar a atividade e funções normais da pele. Então, você pode modificar a aparência, melhorar a hidratação, mas não é uma coisa que você altera tanto assim a atividade. Enfim, ainda pode possuir conotação de enfeite ou adorno, mas dá para a gente saber bem quais são esses produtos que estão classificados como cosméticos. Mas o que é importante é saber que eles têm uma classificação de risco. Então, por mais que você possa ter um pouco de variabilidade entre cada produto, mas essa resolução, ela divide os cosméticos em 2 grupos. Então, a gente tem grau 1 e grau 2. Sendo o 1 mais leve, então é um risco mais leve, menor risco, menor potencial de risco, e o 2, ele pode ter um risco um pouco maior. O que quer dizer isso? Bom, qual que é a divisão? Então, vamos pela definição, depois a gente vai dando exemplos. Produtos de grau 1, eles são aqueles produtos de higiene pessoal, cosmético, perfume, enfim, que a formulação cumpre com a definição adotada nesse inciso 16. Então, o 16, foi bem lá a definição que eu dei aqui. Lógico que é um produto que cumpre com essa definição, ou seja, é um produto cosmético. E ele se caracteriza por ter propriedade básica ou elementar, cuja comprovação não seja inicialmente necessária, e não requer informações detalhadas quanto ao modo de usar, e as restrições de uso, devido à característica intrínseca do produto, conforme mencionado na lista de grupos de produtos grau 1. Depois a gente vai ver essa lista. Aí, vamos só ler o 2, depois a gente comenta, né? Então, o 2, ele já é também produto de higiene pessoal, cosmético, tananã, que está nessa definição. Ou seja, ele cumpre com a definição de cosmético. Mas ele já possui alguma indicação específica, ou característica que exige comprovação de segurança e ou eficácia, bem como informações e cuidados, modo e restrição de uso, conforme relacionado. Então, ou seja, o 1, basicamente, você não precisa falar nada para o usuário. O usuário pega aquele produto ali, ele sabe como que tem que usar. E aí o risco potencial é baixo. O segundo, você já tem que dar alguma explicação. Então, vamos ver qual que é.
Por que que é isso? No que se baseia essa classificação? É só no se tem que dar explicação, se não tem que dar explicação? Basicamente é. Mas por que que você teria que dar essa explicação? Você teria que dar essa explicação porque a probabilidade de acontecer alguma coisa não desejada, ou pelo uso inadequado, ou pela formulação, ou pela finalidade, enfim. Então vamos por partes. Se a pessoa fizer um uso inadequado do produto, o risco é maior. Então você tem que explicar ela como que usa. Então já vou dar o exemplo aqui, vou dar um spoiler já do exemplo, mas mais para frente eu vou trazer mais exemplo. Então, por exemplo, uma pomada para trançar o cabelo. Se você passar a pomada, o que a gente vai ver, ó, eu já estou dando spoiler da minha aula inteira, mas passou a pomada no cabelo, usou muita quantidade aqui perto do olho, não sei o que, saiu na chuva, molhou, escorreu o produto, caiu no olho, pode ter um dano ocular. A gente vai ver casos que teve gente que ficou com cegueira temporária, então teve danos sérios nos olhos. Por quê? Porque fez um uso inadequado, não podia passar tanto, não podia molhar, não podia fazer. Então, aquele produto tinha que ter tido uma explicação de como que deve ser usado. É um produto de grau 2, então tem um risco maior. Agora, pegou um sabonete adulto, de tomar banho. Você pegou uma barra de sabonete ali. Você precisa falar como que tem que usar o sabonete? Quanto que tem que usar? Que você tem que enxaguar depois? Enfim, não tem. É uma coisa simples, que todo mundo sabe usar. Tem jeito de fazer uso inadequado do produto? Até tem, né? Se a pessoa comer, mas enfim, a indústria também não pode esperar qualquer coisa diversa assim. Você vê a probabilidade de ocorrer um efeito não desejado na condição esperada de uso. Você não pode prever tudo. Lógico, você comer um sabonete vai passar mal, mas o sabonete não foi feito para comer, todo mundo sabe disso. Então, é um risco mínimo. É grau 1. Oi, Agora, essa Thaís. probabilidade. Oi. Thaís, temos duas perguntas aqui, eu acho que cabem aqui nessa. Ai, gente, eu não tô vendo o chat. Não, tranquilo, Pode pode me deixar, eu fazer estou aqui pergunta. para isso mesmo. É, acho que, Maraísa, você está com a mão levantada, né? Quer fazer a pergunta? Marisa. Marisa, quer fazer a pergunta? Oi, desculpa, apertei Oi. errado. Então tá bom, obrigada. E tem uma pergunta aqui no chat que fala assim: boa noite. Cremes são indicados para alguma função específica, da Stephanie. Exemplo, clareamento de manchas, ácido glicólico. Seria um cosmético grau 2 ou não é um cosmético? Seria um cosmético grau 2. Dependendo do ativo, dependendo da concentração, ele tem que obedecer umas regras. Bom, mas seria um cosmético de grau 2. Então, ele tem que comprovar a eficácia. Então, ele tem que ter, se ele faz aquele claim, então, né, que é o claim cosmético, né, a ação que ele afirma ter, ele tem que ter estudos que comprovam essa ação para ele poder ser comercializado fazendo essa afirmação de eficácia. Então, ele tem que confirmar isso, mas isso é no processo, é feito antes do processo de registro, para ele ser registrado ou autorizado, ou ter a venda autorizada. Mas esses produtos que que necessitam alguma comprovação de eficácia, que tem algum efeito assim, eles já são produtos de grau 2. A gente vai ter vários, todos os produtos que estão na resolução, eu vou passar eles aqui um por um. Eu estou só fazendo uma introdução de um spoiler, mas a gente vai ler um por um até para memorizar, tá? Daqui a pouquinho. Obrigada, Thaís. Não tem mais perguntas. Pode continuar. Bom, o risco, então, no que se baseia essa classificação? Então, é lógico que a Anvisa fez essa classificação, mas não foi do nada. Então, se baseou na probabilidade de ocorrer efeito não desejado devido ou ao uso inadequado ou à formulação. Então, se a formulação possui
componentes, se a formulação possui algumas moléculas que você tem resultados preliminares de literatura, que aquilo pode levar a alguma reação de sensitização, alguma coisa assim, pode ser classificado como um risco ou outro. A finalidade do uso. Então, você tem, enfim, a gente vai ver aqui exemplos, formulações para uso pediátrico, infantil. Então, é uma finalidade de uso que já em si acarreta um risco maior, tanto pela probabilidade de usar aquilo de um jeito não adequado. Então, um exemplo, um shampoo para criança, ele tem a probabilidade de escorrer nos olhos, mais alta do que um shampoo para adulto. Então, o shampoo para criança, ele já é classificado como um grau de risco 2, porque a probabilidade de escorrer nos olhos é alta. E o shampoo para adulto, enfim, ele inclusive tem tensoativos que causam irritação, mas todo adulto sabe que para enxaguar cabelo, você coloca a cabeça para trás. Então, não se espera que você fique enxaguando seu cabelo com os olhos abertos. Então, para adulto, você não precisa explicar isso. Então, tá vendo? De novo, você não precisa explicar nada. Você tem um shampoo ali para adulto, o adulto sabe como usar. Agora, um shampoo para criança pode ser mais delicado. As áreas do corpo a que se destinam. Então, a gente tem áreas mais sensíveis, né? Enfim. E os cuidados que têm que ser observados quanto à sua utilização. Então, se você precisa dar grandes instruções sobre a utilização, logicamente, ele tem um risco um pouco maior. Agora, vamos voltar então na resolução e ver tudo que fala. Essa resolução aqui eu estou trazendo o artigo 6, que ele diz que para efeitos dessa resolução, os produtos cosméticos, higiene pessoal, cosméticos e perfume, eles têm que atender. Primeiro, tinha aqui um artigo da lista de ativos permitidos em produtos cosméticos para alisar ou ondular os cabelos. Então, tem uma lista nova dos ativos permitidos. Eu vou voltar, tá, nos produtos para alisar, ondular e modular os cabelos, porque eles tiveram uma resolução nova só a respeito deles, e daí eu vou trazer mais para frente. A gente vai voltar nesse assunto, que é essa resolução aqui, de setembro de 2023, que ela entra em vigor, foi publicada em 8 de setembro de 2023, então, tipo, quase ontem, né? E ela entra em vigor 19 de setembro, enfim, nesse mês. Mas a gente vai voltar nesse estudo, tá? Ele estabelece as condições temporárias para regularização e comercialização dos produtos destinados a fixar ou modelar os cabelos. E altera essa outra resolução aqui de setembro de 22. Eu vou trazer ela depois. A gente vai voltar, mas enfim, essa é a exceção. E aí, produtos como os filtros solares, então eles têm que estar dentro de uma lista permitida, tem que ter uma lista, dentro da lista de substâncias corantes permitidas, listas de ação conservante permitida, lista de substâncias que não podem ser usadas em produtos de higiene pessoal, e lista de substâncias com produtos de higiene pessoal que não deve conter, exceto com as restrições. Então, é o seguinte, tem alguns produtos que a gente tem também uma concentração permitida para ser um cosmético. Vou trazer também mais aqui para frente alguns exemplos não sei se eu coloquei o exemplo de ureia ou cânfora. Então a gente tem ácido retinóico, ureia, cânfora, enfim, em até uma certa concentração ele pode ser considerado cosmético. Se ainda assim o fabricante quer colocar um produto com uma concentração maior que isso, porque ele tem alguma ação terapêutica, então ele tem que ser classificado como um medicamento. Então, você tem essa série de listas e normas para classificar o que é considerado cosmético. Então, o que é considerado cosmético? A gente tem primeiro aquela definição de agir na área externa do corpo, área externa incluindo dente, boca, órgãos genitais externos, unhas, cabelos, enfim, e de ser para limpar, perfumar, alterar a aparência,
coisas assim. Além dessa definição, você tem uma série de normas quanto às substâncias permitidas. Então, há uma regulação sobre, olha lá, os filtros permitidos, ultravioletas, as substâncias corantes permitidas, as substâncias de ação conservante permitidas e algumas substâncias que não podem estar presentes em cosméticos e substâncias com exceto de algumas condições, enfim, então todas essas regulações também. É lógico que o fabricante que for fazer essa regularização vai, né, ter que seguir todos esses detalhes. Mas eu acho que enfim, a gente está falando aqui de risco, eu não quis trazer todas essas listas, a gente vai falar só sobre a classificação de risco. Então, vamos lá, voltar, vamos ver o exemplo, então, agora do que é grau 1 ou o que é grau 2. Relembrando, esse grau 1 é aquela coisa, aquela substância, aqueles produtos com propriedades básicas ou elementares, cuja comprovação não seja inicialmente necessária e não precisa de muita informação detalhada. E aí, para efeito dessa resolução, a gente tem mais ainda, ó. Além disso, para ser grau 1, não pode conter nenhuma substância da lista restritiva publicada na resolução da diretoria colegiada de 2022 e suas atualizações. Então, algumas produtas, algumas substâncias, se tiver, ele já é automaticamente como um cosmético de grau 2, enfim. E ele também não pode ter substâncias da lista de filtros ultravioletas para proteção da pele contra os efeitos danosos, enfim. Então, vamos lá para os exemplos, que vai facilitar bem. De novo, ele traz na resolução que esses critérios, eles são definidos em função da probabilidade de ocorrência de efeitos não desejados devido ao uso inadequado do produto, sua formulação, finalidade de uso, áreas do corpo a que se destina e cuidados a serem observados quanto da sua utilização. Então, o que é levinho? O que é tranquilo? Água de colônia, água perfumada, perfume, extrato aromático. Então, passar um perfuminho ali, é um cosmético, todas as substâncias que estão ali são permitidas, está dentro de todas as listas de substâncias, não tem nenhuma substância ali com alto risco. É grau 1. Amolecedor de cutícula, ó, não cáustico, então não pode ter, enfim, NaOH em alta concentração, enfim, é um creminho. É grau 1, todo mundo sabe usar. Um aromatizante bucal, uma base facial, corporal, sem finalidade fotoprotetora. Então, não pode ter substâncias fotoprotetoras, né? Batom, blush, condicionador, enxaguatório, corretivo, um creme, uma loção, um gel para o rosto. De novo, um creme, uma loção, um gel esfoliante, peeling mecânico. Olha só, um peeling mecânico. Então, você tem alguma coisa que tem ali umas esferas um pouquinho mais grosso, que você só passa e dá um peeling. Não é nada que vai ter uma reação química, vai descamar, enfim. Pronto, é grau 1, é tranquilo. Creme, loção, gel e óleo esfoliante também, que faça um peeling mecânico. Creme, loção, gel e óleos para as mãos, sem ação fotoprotetora. Creme, loção, gel e óleo para as pernas. Então, enfim, para a perna, para a face, exceto para a pele acneica. Então, se você já tem uma certa condição de local de aplicação sensível, pronto, você aumenta o risco. Então, não pode ser uma coisa grau 1. Creme, loção, gel e óleo para o corpo, exceto com finalidades específicas de ação anti-estria, anticelulite, sem ação fotoprotetora, com finalidade exclusiva de hidratação ou refrescância. Então, aqui, tá vendo que você não tem que comprovar nenhuma ação, nenhuma eficácia, enfim, é uma finalidade de hidratação. Não que a hidratação não possa ser comprovada também. Então, enfim, a gente tem cosmético, o mecanismo de hidratação da pele, você tem vários mecanismos de hidratação para a pele. E isso, cada formulação pode atuar devido a um certo mecanismo. Mas qualquer formulação tópica, um gel ou um creme, da aplicação tópica, o efeito imediato, você tem uma hidratação imediata, só por reter a água ali. Então, esse efeito que não necessita
uma comprovação de mecanismo de hidratação, é lógico que o grau de risco também é menor, você não está prevendo nenhuma permeação, nem nada assim. E aqui a gente entra creme para os pés, então você tem todas as regiões do corpo, pernas, face, pés, é, corpo, até delineador para olhos e sobrancelhas, demaquilante, dentifrício, né? Dentifrício são as pastas de dente, exceto com flúor, ou com ação antiplaca, ou anticário, antitártaro, com indicação para dentes sensíveis, ou clareadores químicos. Então, aqui, se você está fazendo um claim de alguma ação, você tem que ter alguma coisa que comprove, então ele já não é esse grau 1. Um depilatório mecânico, epilatório, desodorante axilar. Se você não tem ação antitranspirante, tá vendo? Você não tem nem que comprovar a ação, não tem que explicar nem nada. Tá ok, grau 1. Desodorante colônia, desodorante corporal, pédico, né, de pé, exceto com ação transpirante. Enxaguatório bucal, exceto com flúor, exceto com ação antisséptica. Esmalte, verniz, brilho para as unhas. Fita para remoção mecânica de impureza da pele. Fortalecedor de unhas, cajal é aquele lápis preto. Lápis para os lábios, olhos, sobrancelhas, lenço umedecido, exceto com ação antisséptica e outros benefícios específicos que justifiquem a comprovação prévia. Então, olha só, eu acho que acabou. Não acabou. Vamos passar por todos, tá? Para não ficar nada de fora. Loção tônica facial, máscara para cílio, máscara corporal, máscara facial, exceto pele acneica, exceto se não for a finalidade exclusiva de limpeza ou hidratação. Modelador, fixador, neutralizante, pó facial, sem ação fotoprotetora, produto para banho, produto para barbear, exceto ação antisséptica, produto para fixar, modelar, produto para barbear, exceto ação antisséptica, produto pós-barba, exceto ação antisséptica. Então, veja bem, acho que agora acabou. Então, tudo que a gente tem tá vendo que é grau 1, você não precisa de uma explicação adicional, você não tem uma ação, ele não está falando que vai ter alguma ação, ó, ação antisséptica, para pele acneica, outras coisas aqui, ó, ação para um flúor, antitranspirante, uma ação anticárie, antitártaro. Enfim, quando você tem esses claims, você já tem um grau de risco maior, porque você tem. E primeiro que exige comprovação. Então, um é só aquilo que é realmente muito tranquilo, que a probabilidade de usar errado é baixa, e coisas assim. Agora, lista de produtos de grau 2. Então, 2, a gente já está falando coisas que pode ter um risco associado maior, então você precisa ter algumas comprovações para essa autorização de venda, de comercialização. Água oxigenada, 10 a 40 volumes, antitranspirante, então todos os antitranspirantes, ativador acelerador de bronzeado, batom labial e brilho labial infantil. Então, enfim, infantil entra tudo que é infantil, praticamente. Blush infantil, rouge infantil. Então, bronzeador é uma coisa que é para ter um efeito, enfim, você pode ter riscos de queimaduras, enfim, tem um risco maior associado. Clareador de pele. Então, se você está propondo uma ação clareadora, ó, você tem que comprovar essa eficácia. Não só comprovar essa ação, como garantir que esses produtos não tenham risco de sensitização, de irritação para a pele. Então, não é tão tranquilo assim você usar um clareador. Se tem muito risco, por exemplo, essas moléculas, se você usa um clareador e você sai no sol, ela tem um efeito escurecedor. Então, enfim, você precisa explicar como usar também. Você entra naquilo que tem um modo de uso que tem que ser explicado para o usuário, a quantidade que tem que usar, tudo isso. Então, já não é mais grau 1, ele já é uma coisa mais séria, mais que precisa dessas comprovações. Clareador para unhas químico, um clareador para cabelo e pelo do corpo, enfim. Aí tem as coisas infantil, colônia infantil, condicionador infantil. A gente vai ter condicionador anti-caspa e anti-queda. Então, eu estou dizendo que ele
é para ter algum efeito, é o efeito anticaspa, o efeito antiqueda. Ainda para ele ser um cosmético, ele tem que comprovar essa eficácia. Veja que não necessariamente é um condicionador que tem um medicamento de ação antifúngica, no caso do anticaspa. Se for, ele já é um medicamento, ele não é nem cosmético. Ele tem que estar ainda dentro daquelas listas de substâncias permitidas e tudo aquilo. Dentifrício, aí que tem todas aquelas ações que dizia que não podia ter no grau 1, para ser grau 1, anticária, antiplaca, antitártaro, clareador, para dentes sensíveis, infantil, ou depilatório químico, descolorante capilar, todos esses. De novo, os enxaguatórios, mesma coisa, se tem ação antiplático, antisséptico, infantil, ou anticaspa, antiqueda, ou enxaguatório capilar infantil, enfim, tudo que é infantil ou que tem essas ações alegadas deve ter uma comprovação, então ele já é grau 2. Desodorante de uso íntimo. Aqui vem o local de aplicação. Então, se é para ser aplicado na parte externa dos genitais, ora, é uma parte mais sensível do corpo. Você tem uma certa sensibilidade, ele tem um pH adequado, enfim. Então, ele já é um cosmético de grau 2. Você precisa de alguma orientação de uso. Esfoliante, peeling químico, então peeling o mecânico, lembra que era o grau 1? É só fazer uma massagem, nada ia ter uma ação, então era grau 1. Agora o químico, que já envolve alguma reação, é grau 2. Esmalte infantil, fixador infantil, lenço umedecido para higiene infantil, então tudo que é infantil, beleza, grau 2. Produto para a área dos olhos, exceto maquiagem ou demaquilante, que é só uma ação tópica, mesmo se for um hidratante para a área dos olhos, aí vem de novo a área sensível do corpo, assim como os genitais externos. Você precisa de um pH adequado a uma região sensível. A área dos olhos é a área do corpo humano que a gente tem o extrato córneo mais fino. Então, o extrato córneo é a camada mais externa da epiderme. É o que está diretamente em contato com o ambiente externo. Ele tem a função de proteger o nosso corpo de perder água, para não perder água. Que a gente perde naturalmente água para o ambiente. Um dia como hoje, estamos perdendo muita água para o ambiente. Mas na região dos olhos é onde o extrato córneo é o mais fino de todo o corpo humano. Então, é uma região sensível. Se essa barreira é mais fina, ela também está propensa à entrada e ela enfim, é muito fácil de ser irritada. Então, ela tem o pH adequado, ela tem os componentes que não causam sensitização. Então, é mais arriscado. Não é qualquer creme. Você não pode pegar um creme para os pés, que tem até 2% de ureia, e ainda assim ele é um cosmético, e passar nos olhos vai ser irritante. Então, é uma formulação com potencial de irritação mais alto. Produto para roer unha, para ondular cabelo, pele acneica, para rugas, protetor de pele infantil, enfim. Então, produto para rugas. Então, você já está alegando que vai ter uma atividade anti-rugas. Então, tem que comprovar. Então, tem que ter estudo comprovando. É grau 2. Protetor solar infantil, entra tudo no infantil, removedor de mancha. E aqui entram os repelentes, por exemplo. Então, os repelentes, eles estão aqui mais pelas moléculas que são usadas, que podem ser moléculas irritantes, podem penetrar a pele, ter efeitos adversos, enfim. Então, são de grau 2. Alguns, nem todos os repelentes podem ser usados por todo mundo, você precisa de uma orientação de uso. Enfim, é grau 2. Thaís, Oi. algumas perguntinhas aqui. Então, eu vou começar aqui da primeira. O Paulo pergunta a diferença entre antitranspirante e antiperspirante. Tem uma outra palavra em todas as embalagens. Nenhuma. Não Tá. sei. Então, é só porque um usa uma, outro usa outra, a gente pode chamar de sinônimos, né? As resoluções da Anvisa usam Tecnicamente. antitranspirante sempre. Tá. Tô até voltando aqui para ver se tem os dois. Antitranspirante, tá. Não, só tem esse. A outra é o cosmético multifuncional hidratante com fator solar, né? É registrado como grau 2? Sim.
grau 2. E pelo fato de a região dos olhos ter o extrato córneo sensível, por que os lápis de olho são grau 1? Porque o lápis de olho, você tem uma formulação que ela já é desenhada, enfim, a formulação fica só na superfície. É diferente de um hidratante ou de um creme que você tem as moléculas que interagem mais com o extrato córneo e elas tendem a ter essa interação. Os lápis, eles são conteúdos, um conteúdo mais oleoso, enfim, que ele fica realmente só na superfície. Você tem pouca água na formulação, então, enfim, é uma formulação que interage pouco com a pele. Certo. Ela não tem tanta interação, então o risco associado é menor. E explica, por favor, é, a diferença, né, dos FPS, assim, o fator de proteção 15, 100, aquela história, né, de que acima de 30 não faz tanta diferença. Ó, em relação ao risco, todas as formulações que têm filtros solares, elas são classificadas como risco 2. Então, enfim, ó, porque aqui, ó, para ser grau 1, ela não pode conter substância da lista de filtros ultravioletas, a não ser que você tenha um bloqueio solar mecânico, né? Então, muitas vezes uma base, ela acaba já tendo um certo fator de proteção, por ser uma coisa escura que está cobrindo a sua pele, mas ela não tem nenhuma substância da lista de filtro ultravioleta. Então, tá. Então, essa diferenciação é importante. Não é um produto que não tenha nenhum fator de proteção, mas ele não pode ter nenhuma substância dessa lista de filtro ultravioleta. Essas diferencinhas, né, para o concurso da Anvisa são, enfim. Agora, o fator de proteção solar. O fator de proteção solar, ele não tem a ver com risco cosmético, tá? Ele tem a ver com a alegação da eficácia do produto. Então, o fator de proteção solar é quantas vezes mais aquela pele está protegida em relação a uma pele que não tem a formulação. Esse quantas vezes mais é em relação ao tempo de exposição. Ou seja, se eu passei um filtro solar 15, quer dizer que se eu ficar 15 minutos no sol, eu vou ter o mesmo efeito de que se eu tivesse ficado 1 minuto sem o filtro solar. Então, eu posso ficar 15 vezes mais tempo no sol do que eu poderia sem a formulação. Então, um fator de proteção solar de 100, eu poderia ficar 100 vezes mais, enfim. Mas por que eles falam aquilo que não é tão diferente assim? É porque quando você vai fazer esse nível, e em relação, você tem as fotos, você tem lá, para determinado tipo de pele, você faz essa exposição e depois vem o fator de quanto aquilo tem a diferença da queimadura e tal, tal. Mas o que acontece? De um nível para o outro, a diferença da formulação é muito pequena, mas enfim, eu não acho certo, tanto que todo mundo fala assim, 15 e 100 é a mesma coisa, a diferença é pouca, eu realmente não acho, eu acho que no caso de proteção solar, eu tendo a pele muito, muito sensível, eu considero que essa proteção a mais, ela é desejável sim, ela faz muita diferença, principalmente por quê? Porque não se aplica filtro solar, ninguém aplica o filtro solar como deveria. Então, a aplicação do filtro solar, os testes, eles são feitos aplicando uma certa quantidade de produto, que é uma quantidade muito grande. Então, uma quantidade grande de produto para recobrir uma certa área. E a gente, na prática, não aplica toda essa quantidade. Então, às vezes, você está aplicando um filtro 15, mas você não está tendo o efeito de proteção 15 vezes maior, porque você aplicou só uma camadinha muito mais fina do que você deveria ter aplicado. E, enfim, então, se você tem uma formulação com uma proteção que seria maior, às vezes você aplica pouco, você acaba compensando isso. Então, é uma coisa que não é muito, enfim, você não pode colocar isso numa regulação. Então, você tem lá a norma de aplicação, você faz a caracterização de fator de proteção em cima dos testes que são feitos em cima da orientação de uso.
tem como fazer esse teste. Eu tenho orientação de uso, mas eu tenho que todo mundo usa. Enfim, são coisas aceitáveis, então. Usando os É, padrões, né? hã? Usando os padrões. Você tem, então, uma coisa é o padrão, outra coisa é o uso total. Eu não concordo muito com essa de, depois do 100 para o 15, a diferença é muito pequena e tal. Enfim. Aham. Thaís, obrigada. Tem mais duas rapidinho aqui. Uma é se no site da Anvisa a gente consegue consultar se o produto é grau 1 ou grau 2. Além da RDC, tem algum outro lugar que a gente faz a busca e acha? Tem. Peraí, como que eu vou achar isso, hein? Mas depois a gente pode mandar, fica Depois a gente tranquilo. pode mandar, porque É, você entra em algum lugar, eles têm a orientação de onde você consulta o produto. Então, um produto que está no mercado, você tem como consultar o processo de autorização dele na Anvisa, e isso deve estar lá. Então, depois a gente sim. acha, enfim, qual que é o caminho certinho, não vou saber aqui de Maravilha. cabeça. Ó, por fim, agora para a gente parar e deixar você continuar a dar a aula, a Maria Clara pergunta que ela ouviu dizer que os protetores solares são tóxicos para o organismo, e você confirma isso, e até porque elas são compostas por micromoléculas. Não, de maneira nenhuma. Não confirmo isso de maneira nenhuma. É claro que o jargão de professor de farmácia, que a diferença do veneno do remédio é a dose. Então, é lógico que determinadas substâncias, elas têm uma dose é, autorizada de uso a partir até a qual ela não é irritante, e você tem, enfim, tanto que o grande problema da indústria, eu estava num congresso esse mês e o pessoal da indústria falando da dificuldade que é aprovar novas moléculas de filtros solares. Como é difícil aprovar novas moléculas de filtros solares, é quase impossível, enfim. Porque, enfim, são muitos estudos que têm que ser feitos para comprovar que aquilo não é irritante, não é sensitivo, enfim, não vai causar essa sensibilização para a pele. Agora, a segunda questão do tamanho, se é micro ou o que é, qual que é o termo que ela usa? Micromoléculas. Micromoléculas, não, a gente não tem isso, olha só. Depois você pega lá, pegar as questões de tamanhos, enfim, você pegar o tamanho de uma molécula, enfim. A maioria dessas, a grande maioria, talvez, das moléculas de filtros solares, elas são moléculas, enfim, de tamanho na faixa de alguns Daltons. Então, a gente vai ter ali 300 Daltons, 500 Daltons. Então, os tamanhos moleculares muito semelhantes à maioria dos fármacos que a gente usa, enfim. Moléculas pequenas, tá? Tá De ótimo. Daltons, para a gente ter nano, é uma coisa assim muito maior. Um nano, se você for pegar uma molécula, uma proteína, se ela fosse totalmente esférica, tá? Que a gente sabe que proteína, por exemplo, ela tem tamanhos tridimensionais, ela tem uma estrutura tridimensional, que não é uma esfera, mas enfim, vamos só um exercício aqui, pensar se ela fosse uma esfera. Então, se a gente pegar a proteína, que é uma coisa gigantesca, pega, sei lá, insulina, é uma coisa gigantesca de vários quilodaltons, não dá um nanômetro. Então, são moléculas muito grandes e não dá um nanômetro. Agora, o micro é tipo 1.000 nanômetros. Então, micro já é uma coisa muito grande. Então, até eu aproveito para desmistificar o que é muito comum em cosmético, em propaganda de cosmético, que esse aqui é um nanocosmético. Então, é muito pequeno, ele permeia muito a pele. Nano é uma coisa enorme em relação à barreira da pele, que é o extrato córneo. O extrato córneo é uma barreira que vocês pensam só, é uma barreira para a gente impedir a perda de água. Quer coisa menor que a água? Então você quer enfiar um nano lá? Você acha que vai penetrar inteirinho o nano? Não, isso não acontece, tá? A gente tem a permeação de moléculas, sim, as moléculas pequenas, elas permeiam, mas, enfim, se ela vai ter uma certa toxicidade para o organismo ou para a pele, não tem relação com o tamanho. Ela vai ter relação com outras propriedades da molécula, mas não tem relação nenhuma de tamanho, de certo tamanho é mais tóxico, de certo tamanho é menos tóxico. Isso não existe. Obrigada, Thaís. Pode continuar agora. Desculpa.
Imagina, eu só queria chamar a atenção de um outro ponto aqui da resolução, para não confundir, porque até então a gente está falando aqui que grau 1 é o levinho, é o tranquilo, e grau 2 é o que tem um risco um pouco maior. Mas depois a gente vem com os parâmetros microbiológicos que esses produtos devem seguir, e aí é o contrário, tá? Os parâmetros para controle microbiológico, eles são classificados em tipo 1 e tipo 2. Tipo 1 é o que tem que ter mais rigor quanto à quantidade de micro-organismo que pode ter ali. E o tipo 2 é o mais tranquilo. Então, veja que em relação aos parâmetros microbiológicos é o contrário. Não é grau 1, grau 2, é outro terminologia, é tipo 1, tipo 2. Então, o tipo 1 são os produtos para uso infantil, produtos para a área dos olhos, produtos que entram em contato com mucosas, ou seja, produtos que entram em contato com peles ou regiões sensíveis, né, as mucosas. Mucosa, no caso aqui, principalmente mucosa genital. Então, esses produtos, eles não podem ter muita bactéria, não. Então, o controle microbiológico para eles é mais rigoroso. Produtos do tipo 2 são os demais produtos cosméticos suscetíveis à contaminação microbiológica. E daí a resolução traz até um nível. Então, você tem o tipo 1, ó, ele só pode ter uma contagem de um certo número de micro-organismos, sendo que alguns micro-organismos que causam infecções em humanos, enfim, eles têm que ter ausência, ó, tem que ter ausência de estafilococos áureos em 1 grama do produto, ausência de pneumonas, aeruginose em 1 grama ou 1 ml do produto, ausência de coliformes totais fecais, ausência de clostrides, sulfitos, redutores. Então, isso aqui para o 1. Agora, para o 2 também tem que ter ausência, tá? Desses micro-organismos que causam infecções, mas o nível de tolerância é um pouco maior, é 10 vezes maior. Então, micro-organismos mesófilos totais aeróbios. Então, você no tipo 1, que são aquelas formulações infantil, para a área dos olhos, para mucosas sensíveis, não pode ter, pode ter essa quantidade de 5 vezes 10 a segunda unidades formadoras de colônia por grama ou ml do produto, e para o tipo 2 pode ter um pouquinho mais. Mas ainda assim, lógico, todos os produtos estão sujeitos a parâmetros de controle microbiológico. Agora, essa avaliação de segurança, então tá, você tem um produto grau 2, você tem que ter uma avaliação de segurança para saber que aquilo não é irritante, enfim, isso tem que ser antes de pôr o produto no mercado, logicamente. E o produtor, né, ele assina a indústria, enfim, e assina um termo de responsabilidade, que aquele produto é seguro nas condições normais ou razoavelmente previsíveis de uso. Então, se a pessoa comeu sabonete, a indústria não vai ser processada, porque, né, não podia ser responsabilizada também se a pessoa vai fazer um uso que não é nem razoavelmente previsível da formulação. Mas se a pessoa usou um creme para o cabelo, saiu na chuva e aquilo molhou e escorreu nos olhos, isso é razoavelmente previsível de uso. Então, né, que a indústria pode ser responsabilizada. Então, aqui tem, na própria resolução, elas traz um exemplo desse termo de responsabilidade, que a empresa descreve, enfim, sua autorização, seus dados, declara que possui dados comprobatórios que atestam a segurança e eficácia da finalidade proposta do produto e que ele não constitui risco à saúde quando utilizado em conformidade com instruções de uso e demais medidas. A empresa assume que o produto atende aos requisitos, declara que a rotulagem não tem indicações ou menções terapêuticas, nem denominações, indicações que induzam a erro, engano, confusão, enfim, tem um termo de responsabilidade, tá? Para colocar o produto no mercado. E aí, você tem
a notificação, você notifica, quer colocar um produto no mercado, você notifica a Anvisa que vai colocar aquele produto no mercado, descreve do que é composto o produto, tem todo um processo, a não ser que o produto esteja nas seguintes categorias. Então, tem uma outra categorias de produtos que daí que esses produtos estão sujeitos ao procedimento de registro, que daí é um procedimento mais longo, lá da Anvisa, que são os bronzeadores, gel antisséptico para as mãos, produto para alisar os cabelos, produto para alisar e tingir os cabelos, produtos para ondular os cabelos, protetor solar infantil, repelente de inseto e repelente de inseto infantil. Então, são produtos que são cosméticos, mas ainda assim estão sujeitos ao procedimento de registro. Os outros produtos, eles são isentos de registro, mas eles são sujeitos ao procedimento de comunicação prévia da Anvisa, né? Então, você tem que estar regularizado. Esse registro vale 10 anos, enfim, a regularização traz todas essas normas, tempo que dura, enfim. Agora, é muito interessante vocês... Tá, hoje eu vou me dedicar a ler as coisas sobre os cosméticos e tal, pelo menos um dia, um tempinho, você vai se dedicar a esse tópico. Então, aqui, lá no portal é muito interessante que tem primeiro toda a biblioteca, tudo que tem de regulamentação sobre os cosméticos, mas a gente também tem publicações, enfim. Em publicações, a gente tem várias coisas, a gente pode ter tanto manuais e guias, informes, notas técnicas e pareceres. Então, eu quis trazer aqui só um exemplo de, por exemplo, um parecer técnico. Esse parecer técnico, olha, ele regulamenta a utilização de ureia em produtos cosméticos. Então, o que acontece? Ele mostra que, considerando o acordo com a FDA, com o Cosmetic Ingredient Review e o Health Canada, a concentração de ureia em formulações cosméticas tem que ser igual ou menor que 10%. Aí, eles considerando que substâncias naturais ou sintéticas e uso cosmético devem ser avaliados em termos de risco de não dano com aplicação cosmética e não terapêutica. Por quê? Porque a ureia atravessa facilmente a barreira placentária, considerando que a pele humana normal lesionada, que a absorção da ureia na pele humana normal e lesionada é de 9,5% a 67%, enfim, uma molécula que atravessa a pele, que tem um efeito, que ela pode ser irritante, que ela pode atravessar a barreira placentária. Então, é toda uma análise de risco de uma molécula. E aí, com base nisso, definiu-se que para um produto cosmético, ele não pode ter, por exemplo, uma concentração igual ou uma concentração maior que 10%, pode ser igual ou menor que 10%. Então, você tem vários pareceres técnicos, é lógico que isso depois está na lista das substâncias e nas concentrações de uso, mas de tempo, isso pode aparecer um novo parecer técnico sobre uma nova substância que causou algum efeito, enfim. E depois você vê isso na lista com a regulação. Então, você pode ter, por exemplo, estabelecer, e aí em relação ao grau de risco. Então, se tem uma concentração, é um grau de risco. Se tem outra concentração, pode ser outro grau de risco. Então, se a ureia, se você tem até 3% em produto com finalidade especificamente cosmética, ele pode ser classificado como grau de risco 1, mas se você tem concentração entre 3% e 10%, a classificação de risco já aumenta. Então, isso acontece para várias outras substâncias, enfim, vocês podem ler lá no site. Para cânfora, a gente tem muito disso, cânfora, mentol, várias outras substâncias, tá? E agora eu queria trazer aqui o exemplo deixa eu só tirar um negócio aqui da minha frente, da RDC 814, de 1º de setembro de 2023, que ela estabelece as condições temporárias de regularização e comercialização de uso e de produtos destinados a fixar ou modelar os cabelos. Motivado é sempre que a gente tem um evento de risco, a gente
tem uma nova resolução. Então, em fevereiro, não sei se todos acompanharam, mas a gente teve várias reportagens em jornais, na TV, enfim, sobre as pomadas de cabelo que causaram cegueira temporária e mais de 80 produtos foram banidos. Então, parou o mercado de todos os produtos. Então, o que que aconteceu? Aí aqui eu até coloquei a reportagem que a professora, ela conta que ela sempre fazia as tranças no salão, mas e aí ela não conseguiu fazer a manutenção e ela comprou a pomada e foi fazer, foi usar, fazer o penteado por conta própria. Mas aí ela tomou chuva, começou, escorreu a formulação, sentiu dor nos olhos, dificuldade para enxergar e a visão ficou completamente embaçada e teve dano no tecido oftalmológico. Então, você teve várias reportagens com vários eventos, foram várias pessoas, não foi uma pessoa. Então, isso, enfim, foi atendida, teve que usar uma lente terapêutica, enfim, um transtorno, uma condição séria de saúde, mas depois, o que a Anvisa baniu a comercialização, distribuição, fabricação e uso de publicidade de todas as pomadas e modeladores. E aí, depois de um tempo, foi se investigar, então. Então, a primeira reação é, opa, acabou, não vai usar nenhuma. E depois você começa a investigar o que aconteceu, se são todos produtos, se são alguns produtos. Então, no site da própria Anvisa, eles colocam o histórico. Então, aí eles tiveram a decisão inicial de interditar todas as pomadas para trançar, modelar ou fixar em fevereiro. E por causa dos números relatos dos casos de eventos graves. Mas, depois das investigações, a agência reavaliou a medida e decidiu manter fora do mercado, por precaução, apenas os produtos que deram causa aos eventos adversos e aqueles que tinham uma concentração de CTARET 20 maior ou igual a 20%. Então, enfim, substâncias que tinham essa composição, que era semelhante aos que deram eventos graves, eles mantiveram fora do mercado, até que houvesse comprovação de ausência de risco. Então, depois veio o requisito para regularização. Então, a partir da data de vigência dessa resolução, os novos produtos, né, o registro, para o registro, eles têm que ter a forma física declarada de pomada ou conter o termo pomada, mesmo que em outros idiomas, e o registro tem que observar o artigo tal, que na arte da rotulagem tem que ter o modo de uso detalhado, incluindo a quantidade ideal do produto a ser aplicado, nos termos do artigo tal, bem como as advertências obrigatórias. Então, a formulação não pode ter uma concentração maior que 20% de álcools etoxilados, incluindo a substância CTARET 20, que é um álcool etoxilado, a avaliação de segurança cutânea e ocular, considerando a formulação, as condições reais de uso, entre outros aspectos. Então, você tem que ter essa avaliação de segurança. É claro que você tem os testes permitidos para fazer essa avaliação de segurança, você tem alguns testes alternativos ao uso de animais que são aceitos, enfim. Mas tem que ser comprovado que esse produto é seguro. E a declaração, a avaliação da empresa titular testando a segurança do produto nos termos do anexo da resolução. Então, enfim, a empresa, logicamente, ela tem interesse de demonstrar que o produto é seguro, porque se não for, ela se responsabiliza por aquilo. E aí é basicamente isso que traz a resolução. Então, a própria Anvisa coloca que essa nova resolução de 2003, ela traz mais segurança no processo de regularização das novas pomadas, ao mesmo tempo que possibilita a continuação das investigações e esclarecimento da chamada causa raiz do problema. Então, os eixos principais dessa resolução são o controle pré-mercado, então controlar o novo produto que vai entrar no mercado, os novos requisitos técnicos e específicos,
Então, o requisito técnico de não ter álcool etoxilado em grande concentração, de não ter substâncias irritantes, e advertência e modo de uso obrigatórios. Então, o produto tem que informar claramente na embalagem, no rótulo, o modo de uso, a quantidade de uso. Então, é uma coisa que você precisa de um treinamento, que tem que usar só um pouquinho, não pode usar muito exagerado, enfim, tem que ter um modo de uso, como que deve ser feito esse uso. Porque senão, logicamente, ele tem um risco grande envolvido. Opa! Bom, esse controle pré-mercado tá lá no próprio site, né, determinando o registro sanitário como forma de regularização para as pomadas, ou seja, a partir de agora, a regularização dos novos produtos, desses novos produtos, sem enxágue, enfim, será feita mediante registro. Então, desde que a forma seja declarada pomada, contém o termo pomada, então esses produtos precisam de registro. Já o estabelecimento de novos requisitos técnicos, eles estão focados nessa responsabilidade da empresa de garantir a segurança. E as advertências de modo de uso foi definido o aprimoramento da comunicação, né, do fabricante com o consumidor ou profissional. Porque se é uma coisa que é só para profissionais, é, mesmo assim, ela tem que ter uma comunicação certeira de como que deve ser o uso daquele produto. E, enfim, aí o artigo estabeleceu um prazo, né, para contar, para as empresas esgotarem os eventuais rótulos e depois começarem a produzir já com as novas regras, e tudo sempre visando reduzir os riscos à saúde decorrendo de usos de produtos cosméticos, né? Bom, pessoal, era isso que eu tinha preparado sobre a resolução. Fala basicamente dos riscos dos produtos cosméticos, de quais as resoluções que eles seguem, mas no portal da Anvisa a gente encontra muito mais informação e tem que ser preciso, né, nessa análise. Eu deixei aqui o site do laboratório, o laboratório nosso ele chama LTMAC, Laboratório de Tecnologia de Medicamentos e Cosméticos da UNB. Então, quem quiser entrar em contato, a gente tem até uma pós-graduação, um curso de especialização, Lato Sensu, começou a cada 1 ano e meio, 2 anos. Então, essa turma começou sábado agora. Então, é uma fonte também de aulas, de treinamento. Quem tiver interesse, segue a página lá do nosso laboratório, no Instagram, tá? A gente tem perfil no Instagram. E eu sempre falo, né, a gente também é membro da Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas, também é muito importante, né, os farmacêuticos seguirem a Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas, também segue lá no Instagram, que vocês também vão ter informações, notícias, né, as novidades sobre a área em geral, então é importante estar muito antenado agora nesse ano nas notícias do portal da Anvisa, da BCF, e segue lá nosso laboratório também. E o programa da UNB, lógico. Ai, muito obrigada. Tem um monte de aplausos aí, corações para você. A gente vai abrir para perguntas, já tem algumas aqui, então o pessoal também tem aberto, né, a câmera, perguntado também pelo microfone, mas eu vou aqui colocar para você. Professora, você acha que as ações de cosmetovigilância são subestimadas no Brasil, apesar de ser um país que consome de forma substancial os cosméticos? Subestimadas pela população, você diz? Não, acho que o envio de notificações, eu acho que o Bruno quis dizer, né, assim, o monitoramento mesmo do uso, né, dos eventos adversos relacionados aos cosméticos. Eu não sei se teria uma diferença, você acredita? Aí eu te volto a pergunta, você acha que teria uma diferença da subnotificação dos cosméticos para os medicamentos? Porque, enfim, envolve, né, conscientização da população, conscientização dos profissionais, de todo mundo que está envolvido, mas você acha que dos cosméticos seria mais ainda que dos medicamentos? Eu ouso dizer
que até pela nossa, assim, é lógico que trabalhando ali na área de monitoramento na Anvisa, né, a gente sabe que chega pouco, mas você sabe que chega muito mais em estardalhaço, assim, né, porque as pessoas usam e aí tem algum evento adverso com o cosmético, fica todo mundo muito mais Eu atento do que imaginei com o que seria medicamento. isso, porque É, se passa um creme. Nossa, passou um aham, efeito, o é isso efeito mesmo, chega mais na Anvisa do que o medicamento. do que Às vezes medicamento, você sem tem um dúvida. efeito adverso do medicamento e já está doente, é efeito do remédio, é efeito do remédio. E a pessoa pode achar que é normal ter um efeito adverso do medicamento e não notificar, e não chega. Mas do cosmético, que você não espera que tenha nada, chega. Então, por isso que eu te É, voltei a pergunta. exatamente. Vigilância contigo. Olha só, eles estavam falando dos casos, acho que dos alisantes, não é isso, gente? Paulo, só me corrija aí se eu estiver errada. Ele perguntando, professor, desculpa, ele pergunta como é que esses produtos estavam no mercado? Você falando dos casos de retirada do mercado, né? É isso mesmo, Paulo? É, né? Pois até ter um evento adverso, né? Não tinha previsto a condição de uso, que é uma coisa que não é para ter um contato direto com a pele, então não cabia ali talvez uma irritação para a pele, o cabelo é muito mais resistente que a pele, mas você tem que prever a condição aproximada do uso, então prever que aquilo vai estar perto dos olhos, Eu você vou ver se eu poderia ter feito conquisto. isso, né? Eu vou ver se eu conquisto o Léo para trazer ele aqui, que é o gerente, né, dessas vigilâncias, mas eu vou falar aqui com a experiência, né, de vigilância pós-comercialização, é justamente isso. Por isso que existe, e o professor Gonçalo falou ontem, né, o que a vigilância não consegue prever dentro das normas, das regras, que fugir do uso e que a população não utilizar adequadamente pode fazer com que a gente tenha um dano que a agência, agências regulatórias não vão ver e só vão ver depois que o dano aconteceu. Mas não é porque a agência deixou de aplicar todas as regras. Na verdade, é porque o uso, as pessoas fazem cada tipo de uso que é impressionante, né? Então, a gente acaba. E também algumas previsões, assim, até é difícil de pensar, né? Tipo essa, assim, poxa, cai, molha, escorre, vai para o olho, vai, né? Enfim, então são questões de fato que você só vai ver no uso, e é por isso que existe a vigilância pós-comercialização. E por isso que até eu volto numa pergunta que foi feita pela Nayara ontem, e que eu tenho certeza que na aula de ICH e toda a parte regulatória internacional da Anvisa vai acontecer, mas a, por que a agência, às vezes, ela acaba sendo muita gente fala, é mais realista que o rei, mais realista do que EMA, mais realista do que Estados Unidos. Não, porque nós brasileiros somos criativos também demais para usar as coisas. Nós somos um povo muito vaidoso, nós somos um povo que tem a maior uso de cosméticos do mundo, é um dos maiores, né, como a professora Thais trouxe. Enfim, então, salões de beleza, gente, aqui no Brasil que o negócio rola assim com tanta né, como abertos em todos os cantos, né? Países da Europa, por exemplo, não é tanto quanto a gente tem aqui. Então, nós no Brasil precisamos aplicar regras específicas para as características da nossa população, assim como eles também têm que aplicar regras para as características da população desses países. O que é importante dizer, assim, que quando a gente aplica regras, e eu vi a indústria falando para mim, falando em reunião comigo, assim, não, nós não vamos fazer essa alteração de bula porque o EMA ainda não avaliou. Eu falei, mas nós já avaliamos e nós queremos essa alteração de bula aqui no Brasil. Com coisa que a Anvisa não fosse tão boa quanto o EMA para avaliar um risco. Oh, peraí. Eu subi nessa tamanca nesse dia que eu fiquei muito brava, porque, gente, peraí, nós estamos falando de uma agência que está no mesmo patamar. Nós não estamos em patamar diferente, não. Nós estamos no mesmo CH, no board e tudo mais. Então, essas regras, elas são aplicadas, só que a gente não consegue prever a criatividade da população, né? Então, você vai gerenciando os riscos, ou você retira do mercado, ou você consegue mitigar
dando mais instruções de uso, restringindo o uso, né, fazendo essas orientações, como a professora Thais falou, às vezes o produto, ele nem é tão de risco assim, mas ele precisa de assim, a formulação em si, mas ele precisa de tantas informações de como usar para não ter, que ele é um produto de maior risco. Né? Enfim, então depende de como você vai fazer o uso do produto. Lembrando sempre, gente, dica de avaliação e para a vida, né? O produto, ele é usado em alguém. Então, tudo que a Anvisa faz, tudo que a Anvisa regula, ela tem para uso na pessoa, ou numa coisa que indiretamente vai chegar na pessoa, né? Então, enfim, a gente, superfícies, por exemplo, e tudo mais. Então, só complementando, tá, Thaís? Desculpa aí me delongar. Não, é isso mesmo. Se alguém começar a comer, se tiver uma moda aí no TikTok de comer sabonete, o pessoal começar a comer sabonete, começar a passar mal, vai ter que vir uma regulação para escrever na embalagem que aquele produto não é próprio para o Para comer. consumo. O negócio de aspirar Então, desodorante, né? Então tem que estar escrito lá, não é para aspirar desodorante. Quantos adolescentes morreram com essa brincadeira, né? mas Brincadeira né? Tem outra pergunta aqui. Como a Anvisa enxerga os produtos classificados como cruelty free? Estou falando certo? Fala aí para mim, deixa eu ver se está. Tá aqui o Bruno colocou: os testes atualmente utilizados com essa finalidade são bem recebidos pela agência, o que impede que todas as cosméticas adotem o caminho dos produtos que não usam animais, é cruelty isso? free. Tá, ó, Não sei, eu estou atualmente, totalmente por fora. Fala aí. é, atualmente, se você não tem mais produto autorizado com cruelty incluso, enfim, estão banidos os testes em animais para teste de segurança de produto cosmético. Então, você não pode mais fazer testes em animais. Então, todos os produtos comercializados. Isso teve uma fase de adaptação. Nossa, eu não vou lembrar de cabeça o ano que era para entrar em vigor e o partir do ano que começou a valer. Enfim, em torno de 2014, 2015, alguma coisa assim. Mas já em 2019 a gente já não tinha mais produto comercializado com teste de segurança feito em animal. Então, todos já Não todos têm, né? tive Todos muita já adotam. dificuldade. A Tá. Lúcia pergunta se você pode comentar um pouco sobre os cosméticos preparados em farmácias de manipulação. Ai. Não quero comentar em aula gravada, não. Não, gente, não. A gente tem, enfim. É lógico que você tem as preparações. Muitas das preparações cosméticas de farmácia de manipulações usam bases cosméticas que são regulamentadas. Então, você tem os fornecedores das matérias-primas. Então, a cosmética acaba não desenvolvendo um creme do zero, tá? Ela não vai pegar o óleo, a água, o tensoativo, enfim, você já tem a base pronta. Então, muitas vezes ela só coloca alguns ativos cosméticos, ou às vezes com receita, você não tem cosmético, você tem medicamento, que aí você tem receita médica para algum agente anti-envelhecimento. Então, se confunde um pouco o termo, tá? Então, muitas dessas formulações, elas não vão estar dentro daquela resolução de classificação de cosmético. Que ela vai ter ativo, pode ter concentrações de uso, enfim, aí você tem o medicamento com receita, tá? Então a gente tem um medicamento dermatológico, você não tá falando de cosmético. Mas os cosméticos que estariam, um shampoo, uma coisa assim que estaria dentro da classificação, muitas vezes são bases já de outras empresas que fornecem para elas e elas só individualizam a dosagem, enfim. É lógico que é sempre preferível que a farmácia tenha algum controle de qualidade, principalmente controle microbiológico, a estabilidade, as condições de armazenagem, estocagem. Então, tem alguns controles que a farmácia consegue fazer, lógico, sempre o pH da formulação, coisas assim. Mas raramente é um desenvolvimento todo. Mas, enfim, é lógico que envolve um risco, né? Se você fizer alguma coisa ali, uma preparação que está fora das normas, que está fora dos padrões, até aquilo ser detectado é mais difícil do que um produto regulamentado pela Anvisa, que tem todas as análises de todos os recipientes. É importante dizer, gente, farmácia de manipulação não pode fazer lote, né? É, então,
Desculpa, exatamente, é individual. Então, tem muita farmácia que faz lote, que vende ali, fica tudo lá em estoque. Então, denúncias nesse caso, como diz o professor Gonçalo, se a fiscalização não está conseguindo pegar, a gente tem que denunciar. Tem uma pergunta aqui, peraí, é a Lúcia que tá, quem que está com a mão levantada aqui? Thaís, só para te falar que a gente ficou em torno de 105, 110 pessoas todo o tempo aqui, a gente está agora com 95, né, na reunião, na aula. Simone está em segunda, deixa eu só ver aqui que eu não estou conseguindo ver quem é que está com a mão levantada, só um minutinho que tá entrando aqui, tá? Hoje pelo menos não caiu, ontem, doutor Gonçalo, até meu computador saiu da história. Quem tá com a mão levantada, gente, por favor, abre a câmera aí e fala que eu não tô achando. Silvana. Silvana Furquim. Não? Então vai, Simone. Boa noite, professora Thaís, professora Elaine, pessoal. Só uma pergunta em relação à farmácia manipulação, à produção de lote. Por exemplo, no nosso hospital é feita licitação e tem participação de algumas farmácias para venda de medicamentos, de produtos, né? Através de processo licitatório. Então, é um contrato anual. Então, dependendo da quantidade, acaba sendo estabelecendo lotes, né? E daí, no caso, eles devem ter, eu imagino, um registro diferenciado, uma autorização diferenciada para comercialização, nesse caso? Deu para ouvir? Você quer falar, Thaís? Você quer falar, Thaís? Eu não sei se isso é permitido. Exatamente isso que eu ia dizer. Oi? Em tese, não poderia, né? Porque, por exemplo, assim, um exemplo é a loção Anete, com óleo de amêndoas, né? Que a gente compra. Então, compra uma grande quantidade. Então, assim, a todo mês é feito um pedido, né? De acordo com as demandas e tal. Então, isso vem, o rótulo vem com um lote. E fabricação, validade, o laudo, né? De qualidade e tal. Eu não acompanho a parte de avaliação técnica, né? Porque é outra área que faz, que é a farmácia, avaliação das propostas, né? E, na verdade, eu estou no almoxarifado de medicamentos, então eu só faço a conferência, o acompanhamento, né, do produto que já está contratado. E também não acompanho a questão anterior, que são documentações exigidas, né, em edital. Então, as questões legais enquanto empresa, né, de ter documentação e tal. Eu até eu vou dar uma olhada sobre isso. Eu já tive caso bem sério, com ameaça à vida mesmo de pacientes por terem sido manipulados produtos que deveriam ter sido individualizados e foram manipulados em lote pela farmácia de manipulação. Então, isso é um caso, é lógico, né? Tem aqui comentários sobre medicamentos órfãos e outras formulações que não existem no mercado, aí tem que ter o pedido médico individualizado, da mesma forma. Eu sei que para o hospital, para fazer a gestão disso, é bem complicado, mas mesmo assim tem que ser individualizado. Eu até pensei agora de ser esses assim, que são, por exemplo, essa loção hidratante, né, Lanete. Não tem assim um princípio ativo com uma concentração e tal, específica, fora. Quer dizer, tem alguma coisa de concentração, mas assim, de um outro princípio ativo, vamos dizer assim, como a ureia, por exemplo.
Seria um creme base hidratante, mas seria um Uhum. produto cosmético de grau 1. A empresa teria que notificar a Anvisa da comercialização, pelo registro, enfim. E aí produzir, ter o número de lote, com a validade, enfim. Exatamente, Seria Se um ela faz processo isso, eu simples não em sei, termos de né? Eu regulação. até queria saber se tem algum local que eu posso consultar sobre essas farmácias. A Lúcia falou que pode ser o caso de ter sido só o fracionamento feito na farmácia, né? Então você compra o lote pronto, porque se é um creme base, né? Uma loção base, e aí você só faz o fracionamento, aí é outra coisa, né? Ela não está fabricando ali ou produzindo o medicamento ali, né? Mas dá uma olhadinha depois. Tá Ó, bom. Obrigada. obrigada, Simone. Tem uma pergunta aqui sobre se a indústria, né, ela deve realizar os estudos de estabilidade, não há uma norma que especifique quais são esses parâmetros. Eu acho que na minha época de faculdade, aquelas, né, 20 anos atrás, tinha as guias todas, eu ganhei da Anvisa impressos, inclusive. Há algum guia de orientação, Thaís? Qual a condição melhor aceita, né, Tem os e como guias, pode ser utilizado? Tem. tem os guias todos que, enfim, não vou saber o número do guia agora, mas também, de novo, lá na página da Anvisa, você consegue consultar. Então tem, tá, gente, os guias falando que tipo de teste tem que ser feito e quais são os parâmetros aceitos. É importante dizer, e aí a gente vai ter aula também com o procurador, né, da Anvisa, que vai falar para a gente sobre legislação sanitária, vai falar de lei, vai falar de RDC e vai falar de guia. Guia é um documento de legislação sanitária, né? Então, o guia publicado pela Anvisa, ele tem um peso e é uma recomendação, inclusive, do ICH, né? Então, é importante a gente colocar aqui. Então, a outra pergunta da Beatriz é que ela gostaria de tirar uma dúvida quanto à submissão regulatória dos cosméticos, que hoje na legislação tem muitos critérios específicos, né? Quanto à notificação. Óbito, incapacidade, E neste caso, nós duas, Thaís, nós achamos válido o próprio fabricante considerar também a lista, né, como base para realizar as notificações, então, dos tipos de eventos adversos, os princípios ativos, é isso mesmo, Beatriz? E aí, eu acho que, gente, o fabricante ele tem o dever perante a regulação de fazer toda a documentação de tudo que chega para ele de evento adverso, seja medicamento, cosmético, qualquer um deles. Então, não é só válido, como é obrigatório que quem tem produto no mercado mantenha o monitoramento. Então, ele tem que ter uma área para notificação, uma área para saque, ele tem que ter ele tem que também promover ativamente esse monitoramento dos produtos dele que estão no mercado e devem enviar para a Anvisa. Então, normalmente, os fabricantes eles já têm modelos de ficha que seguem os padrões do Notivisa, do Vigimed, porque ele vai ter que complementar essas informações à Anvisa, tá? Professora Thais, sobre o grau 1 e 2 dos produtos, a Raquel pergunta: existe chance de um produto de grau 1 fazer o marketing se promovendo como grau 2, ou seja, que é um cosmecêutico? Como lidar com isso? Vai. Já se tem, mas ele pode sofrer sanções, né, da Anvisa. Então, enfim, Não só a empresa existe, assume. exatamente, não só existe, como tem muito, né? Tanto para medicamento, quanto para, igual o chip da beleza, que nem é regulamentado pela Anvisa. Imagina um produto que é regulamentado e que vendem muito. Esses dias eu estava vendo e chegou para mim, ela me oferecendo, eu falei, gente, eu acho que ela não viu meu perfil, não sabe quem que sou eu, porque eu já rapidinho denunciei para a Anvisa. O chá tira celulite. Aí você viu o Photoshop bem passadinho assim nas moças, e além, claro, de ter diminuído a celulite, ela emagreceu. Então, né? Se a gente estudar um pouco, a gente sabe que emagrecimento também ajuda a melhorar um pouco o aspecto da celulite. Enfim, então, assim, essas coisas têm que ser denunciadas, que é o que o professor falou ontem. Professora Thais, o produto vendido como dermocosmético é melhor? Não, depende para que você quer. Se você quer se ele é um dermocosmético para clareamento de manchas e você quer uma formulação que clareie manchas,
é lógico que ela vai ser melhor do que se você usar um hidratante que não tem essa alegação de atividade. Então, depende do uso. Para ele estar sendo vendido e fazendo aquela alegação, ele tem que ter feito testes que comprova agora. Tá, então eu posso acreditar em tudo. O cosmético, enfim, você tem que ter alguns testes, por exemplo, de formulações. Como que eu vou saber que tem duas formulações clareadoras de manchas e o que elas apresentaram ali, as empresas? Para vocês terem uma ideia, um dos testes que os cosméticos podem fazer é teste clínico de percepção de uso. Então, você tem os seus voluntários que usam aquela formulação e depois preenche um questionário, o que eles acharam. E aí, enfim, você pode fazer esse teste de percepção de uso comparando com um creme que não tenha nenhum ativo, por exemplo. E aí, nossa, eu usei, eu achei que a minha pele ficou muito melhor. Aí eu pus lá no questionário. Aí você tem lá uma eficácia de 99% das usuárias atestaram melhora significativa nas primeiras semanas. Isso é tão Exato. científico assim? Como essa medida, né? Eu tô vendo muita gente falando. 99% de eficácia. Mas que eficácia é essa? Eu medi lá, enfim, eu medi a proliferação de fibroblasto, eu medi a produção de colágeno in vitro, eu medi aquela, enfim, aí isso vai variar das empresas, de uma empresa para outra, enfim, a empresa que faz realmente um teste científico em cultura celular e demonstra os mecanismos que aquele ativo tem na célula, olha a produção da proteína, olha a produção de colágeno, olha a produção, olha, esse ativo tem todos esses efeitos. Ou você testa no usuário um creme e fala o que você achou, você achou bom. Se ele for cheiroso, às vezes as usuárias já acham muito bom. Exatamente. Bom, para finalizar, porque a professora Thais tem duas crianças aqui também, mas a gente tem, com relação aos produtos cosméticos como máscara capilar, que são acondicionados em embalagens semelhantes a frascos de maionese. Esse tipo de produto não representaria um risco, uma vez que poderia ser ingerido? A Anvisa não deveria solicitar alteração de embalagem devido ao risco? Não sei dizer. Se tem instrução de uso, enfim, tem regulação até onde esses produtos podem ser vendidos, enfim. Não sei se é uma coisa que. Será que tem histórico de vigilância que justifica essa alteração, essa restrição de uso de embalagem? Exatamente, aí vai depender muito, porque assim, esses tipos de embalagem maiores, né, elas têm que ter, produto de uso externo, vai estar na embalagem, né, produto, enfim, é claro que é isso, a gente não vai prever tudo, né, e aí é por isso que tem que ter a cosmetovigilância, aí se necessário, que é o que a professora Thais falou, se necessário, com histórico de alguma notificação, ou mesmo casos, né, recorrentes, aí você tem que fazer essa alteração, mas na embalagem está escrito, no rótulo está falando que é uso externo, né? Eu sei que os rótulos são muito pequenos, alguns rótulos agora, né, passou a ser obrigatório vir tudo em português, né? Mas assim, eu mesma, quando eu tive o diagnóstico de doença celíaca, que depois se desfez, mas enfim, eu precisei rever todos os meus cosméticos. Que luta para conseguir, né? Eu fui com lupa e depois eu aprendi que no celular a gente também faz lupa, né? Aumenta assim para conseguir ler, porque eu não conseguia ler. Ok, tem esse problema dos rótulos pequenos, assim como para medicamentos. E é por isso que a gente tem que falar. Olha, a gente não consegue ler. Isso é uma coisa que eu falei lá dentro, eu ainda estava lá dentro quando eu recebi o diagnóstico. Falei, gente, eu não consigo, porque eu tive que resgatar a farmacêutica, né, de farmacotécnica, né, Thaís, para ver quais são os princípios ativos que tem trigo, cevada, centeio, enfim. E aí, para depois conseguir analisar, mas o tamanho era pequeno, ou seja, a gente precisa reportar, olha só, cosmético também tem risco, tem gente que não pode com alguns ativos, a gente precisa conseguir ler, consegue, né, ter essas informações, então tem que informar a vigilância sanitária. E tem uma última pergunta aqui da Patrícia, que ela fala sobre cosméticos artesanais, aí depende que artesanais são esses, que tipo de cosméticos são esses, né, Thaís?
Pois é, mas aí o risco não tem Exatamente, regulamentação para não tem. isso e há o risco, e você tem que ter minimamente um controle de pH. Até um sabonete, se você faz um sabão artesanal, se você tem um pH muito alto, aquilo pode ser irritante. Então, dependendo da condição. O sistema conservante, então, no sistema conservante você tem uma concentração, molécula conservante, você tem uma concentração daquela lista de uso cosmético, você pode usar até uma determinada concentração. Numa produção artesanal, a pessoa põe um tantinho, algumas gotinhas, então é uma coisa totalmente empírica. Então, enfim, você não tem segurança daquele produto, mesmo que seja um produto de grau 1, aí ele tem um risco associado maior e não é autorizada a comercialização desses produtos. Exatamente. Gente, olha, a gente está chegando ao fim, então, da nossa aula. Professora Thaís, muito, muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade de fazer parte desse projeto. Tenho certeza que eu revivi várias coisas como farmacêutica industrial que um dia fui e que pretendia seguir a área de cosméticos. Sou muito, muito grata, né? Também revivi e aprendi um montão de coisa com você. Obrigada e todo mundo agradecendo aqui pela sua aula e pelo seu tempo dedicado aqui no voluntariado. Obrigada mesmo, viu? E boa noite a Agradeço, viu? Eu todos. espero que tenha contribuído de alguma forma. Então, Sem dúvida, está sinceramente, todo boa mundo sorte bem feliz aqui. nos estudos. Obrigada, professora, obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. A gente vai se falando para divulgar. Próximo professor e data. Tchau, tchau.